E estamos de volta, Mundial Podcast, chegando aqui mais uma vez para te fazer companhia no nosso Mundial Podcast, começando a nossa série de entrevistas da semana. E eu tenho o prazer de receber aqui hoje a psicóloga Elisângela Niná. Bem-vinda! Boa tarde. Boa tarde. Eu que tô cheia de prazer aqui, eu que agradeço. Muito bom te receber aqui, viu? A Elisângela que está aqui hoje pela primeira vez no nosso estúdio Vibecast. Primeira vez aqui, Primeira né? vez. Não é? Já passamos por, né? Ela já veio até a rádio, já fez entrevista no estúdio do ar, mas aqui, ao vivo, no nosso estúdio Vibecast, que é esse estúdio incrível que a Vibe Mundial criou para você, formou, e a gente está aqui fazendo esse programa de 1 hora de duração, quase 1 hora, e a gente faz daqui nas mesmas dependências aqui da Vibe Mundial, e você pode nos acompanhar. Claro, em 95,7 FM e também pelo nosso YouTube. Já tem o link lá, é só acessar Vibe Mundial e buscar o nosso link, está ao vivo. É só acessar, nos acompanhar, porque o papo hoje vai ser muito importante. Vamos falar de relacionamentos. Elisângela, muito bem-vinda. Obrigada por sua presença aqui. A Elisângela, gente, ela é psicóloga, pós-graduada em psicopedagogia, com formação em neuropsicologia e transtornos alimentares. Não é disso que nós vamos falar hoje, já falamos em outras ocasiões. Ela é especialista em atendimento clínico, com trabalho envolvendo principalmente o fortalecimento da autoestima, a autonomia emocional e o desenvolvimento de relações mais saudáveis. Ela já me falou que falar de relacionamento é muito prazeroso. Muito, adoro. Não é? Sua especialidade mesmo, Sim. né, Elisângela? Trabalho com isso o dia inteiro. Podemos dizer que a sua fala atinge principalmente as mulheres? Sim, principalmente, 90%. Teu foco é atender mulheres. Homens também são bem-vindos, né? Quando Sim, querem se atendo. tratar. Tenho. Mas eu acho que há uma especialidade. É bom quando a gente busca um caminho a trilhar, né? Tem o quê? Sim. Mais de uma década que você vem atuando, principalmente com mulheres. E hoje ela tem um trabalho também, não só de relacionamentos, mas existe o Caminho da Resiliência 2.0, que já é uma nova versão desse projeto dela. E você tem todo um trabalho que eu acho importante falar com o lipedema. Isso. Né? Tem até um link a mais aí no Instagram a respeito do lipedema. E, se eu não me engano, agora com emagreçamente. Isso, foi que é um novo curso trabalho. com um médico muito bacana que a gente tem também. Muito Ela legal. Ampliando aí horizontes, o mais importante, mas hoje a gente vai se concentrar nesse tema super importante. E eu já começo te perguntando. Existe alguns pilares, a gente pode citar alguns pilares que demonstram que o relacionamento é saudável? Ah, sim, eu penso que, ó, o primeiro de todos, Samira, comunicação. Comunicação e respeito da individualidade. Os casais, eles param de se comunicar. Quando o negócio começa a degringolar, você vê que aquela comunicação sempre fica truncada. Eu já atendi casal que falou para mim que estava mais de 2 anos só falando básico dentro de casa. Oi, tchau, bom dia. Eu não sei o que está acontecendo no trabalho, eu não sei. A gente só se comunica. O diálogo é importante. Sim. Sempre. Conversem, né? A dica é conversem. Top 1, diálogo. E você tem, assim, uma estimativa de quando essa conversa começa a ficar limitada? Limitada no Tem sentido... a ver com relação de filhos, por exemplo? Sim, eu percebo até clinicamente, né? Quando os casais têm filhos, querendo ou não, a dinâmica fica muito truncada, né? Fica tudo muito mais pesado. E aí a própria correria do dia a dia faz com que se torne normal não conversar. Afinal, a gente não tem muito tempo para muita coisa, né? Então vamos aqui namorar quando dá, vamos fazer tudo muito rápido, conversar, não tem muito tempo. O que é um erro, né? E o conversar deveria ser o mais importante, né? Prioridade. É a partir daí que a gente sair para tomar um café, Sim. em vez de tomar um café em casa. Sim. É uma ideia. Importante. A gente está vivendo um momento onde há um boom de notícias e um boom de casos já, até estatisticamente falando, de relacionamentos tóxicos, né? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Em que momento esse relacionamento já demonstra estar tóxico? E você tem relatos, sem dizer nomes, obviamente, relatos de quando a mulher entende que está num relacionamento tóxico?
Infelizmente, ela é muito Eu sei difícil. que é complexo. Infelizmente, é muito difícil para a mulher perceber, né? Tanto que é muito comum falar, mas como que é só a pessoa sair dali? Mas ela nem percebe, ela demora mesmo para perceber Demora. que está dentro da relação tóxica. E você falou de pilares ali de identificação. Pensa assim, ó, tá te causando mais desconforto que conforto? Por que isso, né? Se eu tô sozinha, pensa no indivíduo sozinho. Para eu me relacionar com a Samira, tem que ter um acréscimo, quer dizer, por que eu estou escolhendo me relacionar com você diante de tantas possibilidades? Então, se me relacionar com você está trazendo mais ônus do que bônus, eu não estou falando que as pessoas são descartáveis, né? Tá. Não é sobre isso. Mas eu tenho que ficar atenta, porque eu sempre digo, o nosso cérebro, ele comunica tudo o tempo todo. Então, tá sempre muito cansativo, tá sempre tudo... Isso já é um sinal de alerta importantíssimo. No namoro já é possível enxergar os sinais? Super, super. E tem gente que casa, porque vai ignorando. Não, afinal, eu tô aqui, tô procurando pelo em ovo, eu tô exagerando. Não, você não tá exagerando. Então, assim, vocês não dialogam, vocês não estão saindo mais. Sei lá, ele tá sempre irritado, ele não encara conversas difíceis. Então, você já vai ficando meio reticente com a pessoa, assim, né? Quer dizer, já vai ficando oneroso a relação. Então, para que eu vou perpetuar isso? Então, de novo, não é sobre descartar. É diferente quando o outro tem abertura. Ó, Samira, eu não gostei desse copo aqui, né? Puxa, ele... Beleza, vamos ver uma forma, então, da gente fazer isso de uma maneira bacana. O problema é quando eu digo isso, você diz, o problema é teu, vou deixar o copo aí. Quer dizer, o outro não tem abertura para transformação. Então, assim, aquilo vai ficando pesado, pesado, pesado. Infelizmente, às vezes chega um momento que você tem que sair, você tem que se retirar para não se intoxicar, né? E esse se intoxicar que é o que acaba fazendo mal, né? Total. As mulheres, principalmente, elas trazem muitas questões para poder aguentar um relacionamento tóxico ou então colocar um véu e não enxergar que é tóxico, de acordo com as suas crenças, de acordo com a educação que ela teve. Perfeito. Aí a gente pode até falar em meios culturais, né? Religiosos, por que não? É isso? Sim. Veja, a parte da religiosidade, da saúde mental, toma muito cuidado, porque obviamente a gente está tocando num aspecto muito delicado, mas eu sempre digo que enquanto saúde mental, e aí tem gente que pode gostar ou não, mas isso é um fato. Enquanto saúde mental, eu aprovo a espiritualidade, e não a religiosidade, porque a religiosidade, ela tende a segregar o sujeito. E ela tende a fazer com que o sujeito se torne reducionista, não só com ele, quanto com o outro. Então, não importa a religião, tá? O banda, o católico, não importa. A religiosidade, ela tende, porque é isso, o crivo do certo e errado, ele é muito afunilado, né? Tá. Então, se eu acho que tá errado me separar, tá errado me separar. Então, não importa se esse homem me faz mal, se esse homem me traiu, se esse homem não conversa comigo, se o sexo tá ruim. Então, assim, percebe que a crença faz com que a gente afunile. E, geralmente, a religiosidade tende a levar as pessoas para esse lugar. Então, é um lugar perigoso. Porque a espiritualidade, ela amplia, né? Então, não importa a religião que eu esteja. Mas, quando eu tô aqui trabalhando a reflexão, eu fico mais flexiva a questionar algumas coisas. Tá dando para entender? Tá sim. Vamos falar de coisa boa, né? O que faz uma pessoa se apaixonar? Pra gente se relacionar, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, há uma paixão, né? A forma que é tratada. Igual o tóxico, né? Qual que é o crivo? Eu senti aquele desconforto. Então, aquela pessoa que de alguma forma traz aquela sensação boa, que faz com que o teu cérebro comunique que aquilo ali está agregando de alguma forma diferente, né? Quer dizer, em meio a tantas possibilidades, o meu cérebro, ele acende com você de um jeito especial. É muito biológico, né? É muito específico. A gente teria que olhar para todo o histórico da Samira para tentar entender o seu padrão. Quer dizer, geralmente é por esse padrão que o seu cérebro acende, né? Mas todo mundo tem um padrão ali, de alguma forma. Isso é interessante, né? Porque aí acho que tem a ver um pouco também com a questão que eu fiz anteriormente, que é o da cultura. Isso. Então, muitas vezes a forma como a pessoa é educada, Sim. as informações que ela recebeu e o ambiente onde ela está inserida, né? Sim, porque pensa, se você tem uma mãe que fala, olha, é melhor você ficar casada do que sozinho, ou é melhor com ele do que sem ele. Tudo isso são crenças que pode passar de geração para geração. Então, puxa, é verdade, é melhor com ele do que sem ele. E às vezes não, né? Às vezes é muito melhor sem ele do que com ele. Aí entra a autoestima, Total, né? Para escolha, para decisão. total, total. Porque pensa que se eu tenho autoestima, eu tenho capacidade maior de reflexão, de questionar,
né? Eu não fico ali encolhida, né? Submissa à crença que me deram. Porque todo mundo recebe crença equivocada. Eu sempre digo isso. Eu, você. Mas a gente tem que questionar essas crenças. A gente tem que aprender a fazer isso para que a gente não se torne refém dessa carga. Mas como a gente identifica essa crença? Quando a gente percebe que traz prejuízo. Então, até para mim, né, ou para o profissional que está do lado de lá, o que a gente faz? Enquanto o sujeito está narrando, a gente vai captando ali, né, momentos em que ele está vivendo prejuízos e às vezes ele nem vê porque está num ponto cego e a gente, né, ó, Samira, você percebe que você disse que nessa relação ele te empurrou, aqui te empurrou também, e para você sempre isso é normal? Quer dizer, você às vezes lembra, nem percebe que você está negligenciando uma violência. Por isso que às vezes é importante buscar um profissional, né? Ou às vezes até um amigo. Mas vamos pensar na pessoa que se dá conta, se ela sente o prejuízo, esse é o ponto. Melhorar a autoestima de todos. Isso. Não é? Eu acho que esse é um caminho que a gente precisa refletir mesmo, né? Fazer um histórico da nossa vida até o momento atual acaba sendo uma forma importante de entender as relações que já passaram e como nós lidamos com elas e como estamos hoje. Muito boa. Escrever, as pessoas pararam de escrever, muito boa. Porque daí você vai identificando padrões, né? Faz um diáriozinho de bordo. Sei lá, antes de dormir, compra um caderninho de brochura e vai anotando ali algumas coisas. Depois de uma semana, 10 dias, você já vai começar a observar padrões, sabe? Puxa, eu percebo que eu tenho esse padrão nessas relações. Eu percebo que eu tenho esses padrões. Quer dizer, diante dessa situação, eu sempre sinto isso. Ou sempre sinto aquilo. Porque vão se repetindo. Então, de um jeito muito sutil, você pode identificar padrões. Olha que dica legal. Já compra um caderninho, já separa. Sim. E com algumas perguntas, né? Assim, antes de dormir, o que eu senti hoje? Sim. Né? Sei lá, briguei com a colega de trabalho. O que eu senti naquele momento? Às vezes nem não é raiva, às vezes é vergonha. Né? Aí eu vou entender que, puxa, diante, às vezes, de uma situação muito difícil, eu não sinto raiva, eu sinto vergonha, né? E aí eu posso tentar perguntar, mas por que eu sinto vergonha? Por que eu não sinto raiva? E, de repente, olha que bonitinho, eu vou aprendendo a enxergar o básico sobre mim. Isso é autoconhecimento. Sim. Total, não é verdade? Sim, total. E muitas de nós, principalmente as mulheres, acabam não querendo olhar para isso, porque sempre vem a frase, isso é normal. É, sim. E nem sempre é normal, né, Elisângela? E nessa era das relações líquidas, Samira, o que mais a gente está ouvindo? Tá difícil encontrar alguém legal, tá todo mundo bagunçado. Então, isso, infelizmente, acaba reforçando mais a crença da tolerância inadequada. Quer dizer, tá tão difícil, estão pensando bem, melhor eu ficar por aqui. Né? Vai quando eu encontro ninguém melhor. Eu percebo que isso está aparecendo com muita frequência em consultório. Já coloca na mente que que a situação é difícil e é melhor ficar sozinha. Mas é um problema ficar sozinho? Não, mas no caso as mulheres acabam ficando com medo de ficar sozinha porque assim, estão dizendo que está muito ruim o mercado, né? Está faltando um homem legal. Estão dizendo que? Então, por medo disso, eu acabo ficando nessa relação ruim porque eu tenho medo de ficar sozinha. Mas essa questão, por que é tão ruim ficar sozinha? Né? Isso é perigoso demais. Ficar sozinha é ter medo, a sua companhia. Quer dizer, por que é tão assustador para mim ficar sozinha? Porque tem algo enraizado também ali, né? E aí, como é que você vai puxando isso da tua paciente? A ideia é chegar exatamente nesse lugar. Eu sempre digo, não importa se você está sozinha ou se você está casada, tem que ter individualidade. Se você me fala assim, Eli, não sei, uma coisa bacana para as relações ficarem menos pesadas, mantém individualidade. Porque quando você falou de tomar um café, quando você conheceu lá o João, né? Vocês não saíam para tomar um café, você não tinha uma colega, você estudava, e de repente quando as pessoas casam, no geral, elas perdem a individualidade, né? Isso é muito ruim, até para o erotismo da relação. Porque você vira a esposa, ele vira o marido e a Samira se perde, quer dizer, entende? Só que vocês se conectaram um pela individualidade do outro. Então, isso é muito importante, manter a individualidade. Isso é um treino, tem que fazer. Gente, mantenham a individualidade. O recado é esse. Porque isso é muito real, né? A pessoa deixa de ser um e passa a ser dois. Tudo é feito em dupla. Não é verdade? Mas é importante, pelo que você está falando, ter programas individuais. Sim. Não só ir para o salão de beleza ou ele para o futebol. Não, nem que seja, sei lá, vai fazer eu vou fazer uma caminhada. Vai sozinha, bota seu fone, chama uma amiga. Conversa né? com você mesmo. Entendeu? Não precisa ter um melhor amigo, mas alguém precisa tomar um café, dar uma risada, né? Ou se não tiver ninguém, vai sozinha, bota seu fone, vai fazer seu yoga, vai, sei lá, mas tenha momentos para ficar sozinha.
Porque daí vai parando de ser assustador, né? O não ficar sozinha impede a mulher também, e o homem também, óbvio, mas impede com que tenha um autorreconhecimento de como está pensando, de como está agindo e de que caminho está tomando na vida? Perfeito, sim. Porque daí, veja, você nunca se encontra com você. Entende? Então, E quando a gente está muito ocupada, realmente a gente não se encontra com a gente, né? Passa uma semana inteira e você não teve um contato com você. Aí pensa numa mulher casada com 2 filhos, roupa para lavar, para passar, não sei o que lá, mas o trabalho, ela não vai ter tempo nunca. Se ela não priorizar isso, ela não vai ter tempo nunca de se encontrar com ela. Né? E aí ela vai ficar mais dependente do outro, das relações com o outro. E às vezes nem são relações funcionais. Mas ela resolve tudo que é do ambiente, da família ou do trabalho e não se olhou. Mas isso também é tirá-la da agenda, não é? E acaba, isso também faz as mulheres adoecerem, Total. principalmente no futuro. É um acúmulo, né, de exaustão. E nem estamos falando de um futuro muito longo. Então, assim, eu vejo mulheres que estão há 5 anos casadas, 4 anos casadas, aí engravidaram, tiveram filhos, não sei o quê, e toda a dinâmica mudou, e elas narram, né? Eu me sinto perdida de mim mesma, né? Isso é uma frase que eu ouço com muita frequência. E a gente tem que lembrar uma coisa. As pessoas confundem, né? Ah, fulano está deprimido, não está triste. Eu sempre digo, o sintoma principal da depressão não é a tristeza, é a desconexão do sujeito com ele. Então, a probabilidade dessa mulher adoecer, sei lá, entrar num quadro depressivo, é enorme, porque ela está muito desconectada dela. Isso é muito perigoso. E essa desconexão vai gerar outros problemas, não só de saúde, mas familiares. Sim, porque daí é isso, eu não sei quem eu sou, o que eu quero, o que eu gosto, eu tô aqui no automático, né? Não é que você não gosta dos filhos. Veja, eu tenho 2 filhos, eu tenho família. Eu adoro ficar com os meus filhos, adoro ficar com a minha família. Mas eu preciso ter um tempinho para mim, que seja para eu respirar, que seja para eu fazer uma caminhada, que seja para eu não me perder de mim, exatamente para eu lembrar, né? Quem eu sou, o que que eu gosto, que música que eu gosto de ouvir, né? O que que eu sinto aqui com essa... Entende? Quem sou eu, independente dos filhos, da louça, da família? Isso se perde. O que eu gostava de fazer antes disso, não é? Eu acho que isso também é bem legal para trazer para essa realidade. Lidar com a maternidade é uma questão muito forte para a mulher, principalmente, porque a vida familiar ela muda, mas a vida desta mãe, desta nova mãe, principalmente, ela muda radicalmente. É algo novo na vida da mulher. Poderia existir um preparo melhor para isso? Poderíamos aprender de formas mais educativas até a lidar com isso? Sim, veja, acho que só o fato da gente estar falando aqui, né? Olha que coisa linda, né? Às vezes alguém lá do outro lado pode normalizar um pouco dessa necessidade. Porque é muito comum em consultório, mãezinha que já está comigo há um tempo dizendo, eu estou me sentindo mal porque eu estou querendo fazer aquilo que você sugere, ele de ficar 30 minutinhos e ainda vou ali caminhar, mas eu estou me sentindo mal. Ou às vezes a mãe fala, mas você acabou de ter neném, você vai ali fazer uma caminhada? E ela não está pensando em caloria, não é isso. Ela quer, às vezes, respirar, porque ela está se sentindo sufocada, mas ainda é muito feio falar isso, né? Mas é que ninguém prepara mesmo. A mulher não consegue fazer um xixi, ela não consegue escovar um dente, ela não consegue... isso não tem nada a ver com amor, né? É que ela tem um cérebro ali dentro. E a mulher acaba sendo desumanizada na maternidade, infelizmente, né? Porque o corpo ele muda radicalmente, né? O funcionamento hormonal é outro. Muitas mulheres entram em depressão. Essas mulheres que acabam te procurando, elas entendem o momento de buscar ajuda. É quando tem o bebê, é um período depois ou quando já está grande? Olha, tem de tudo. Eu tenho aquelas que já estavam comigo antes de ter bebê, aí tiveram um bebê, aí entra ali, às vezes, trazendo muitas questões. Mas Aquelas quem está depois... antes já é melhor, né? Porque Sim. já está se preparando. Sim, eu tenho, né, de tudo. Como eu atendo muitas mulheres, porém, eu vejo que tem muitas mulheres que passam pela depressão pós-parto, esse momento de desconexão, e nem sabem que passaram. Elas acabam descobrindo quando me procuram e narram a história. E aí eu falo, digo, olha, provavelmente aqui você estava num quadro depressivo, né? Mas aí ela ficou mergulhada naquilo, normalizando, porque afinal... É isso, a mulher se torna meio invisível nesse momento, né? Quais os sinais da depressão pós-parto? Essa desconexão não é nem com o bebê, porque as pessoas pensam que é isso, né? Você vai rejeitar o bebê e tal. Mas muitas vezes a mulher, ela está desconectada com aquele ambiente, quer dizer, ela tá muito exaurida, ela está sentindo que... Ela está feliz, mas ao mesmo tempo ela sente que não era para estar ali, ela está com muita dificuldade de adaptação, ela não está em harmonia, não é total, tá? Mas ela não está muito conectada com aquele momento. Ela tem medo de não dar conta?
Isso, ela tem mais medo de não dar conta. Então, não é uma mulher que eu não quero o bebê, né? Pelo contrário, ela está preocupada de não dar conta. Ela está preocupada com esse bebê também, né? Mas isso é importante. E aí, como que você orienta? A pergunta é, qual é o papel desse pai da criança durante este período de depressão pós-parto? Ó, que legal, né? Por isso que é importante a gente ter relações funcionais. Porque esse homem, eu sempre digo, você entra, às vezes o cara pergunta para mim, né? O marido ali, mas onde que eu entro, né? Então você entra para dar suporte. Você entra para sustentar essa mulher, porque ela está sustentando toda uma alteração, querendo ou não, como você disse, é o corpo dela que muda, é a dinâmica, ela que tem um peito, ela que fica ali o tempo todo. Então, 70% da dinâmica é dela. É uma então, responsabilidade social até. Você entra para dar suporte para essa mulher, né? Para ficar ali, para aguentar, para ouvir, para amparar, né? Porque às vezes a mulher ela só quer ser ouvida, né? Ela só quer se sentir vista. Então, esses pequenos movimentos de afeto ajudam mais do que as pessoas imaginam. Então, se o parceiro for minimamente saudável e ele der esse suporte, eles vão passar de uma maneira muito menos difícil. Falta na humanidade, não só no brasileiro, falta na humanidade um preparo para se relacionar? Sim, sim. Homens agem de um jeito, mulheres agem de outro jeito. E parece que não há uma conexão, parece que não há um entendimento de como um funciona e como o outro funciona. E agora tá pior, né? Eu não sei se você percebeu, mas a gente tem de um lado a feminista, do outro lado o Red Pill, que eu nem sabia o que era e descobri O que é o Red Pill? Red Pill, deixa eu tentar definir de uma maneira legal. É aquele cara que tem muitas questões com o feminino e ele não vê o feminino como alguém seguro para se relacionar. Né? Ele acha que a mulher está ali para ter relações mais superficiais, porque ela não é confiável, né? Quer dizer, opa, é mais ou menos isso, tá? Tá. Então, de um lado tem ali... Então, é como se a gente tivesse dois polos, um brigando com o outro, pelo menos é isso que eu vejo, né? Então, os homens estão o tempo todo ali, né? Essa mulher é muito isso, ela é muito forte, ou ela é muito... Aí, a mulher é forte demais, aí eles acabam distorcendo aquilo para autoritarismo. Aí, a mulher é frágil demais... Num primeiro momento pode ser interessante, porque tem um domínio maior, mas aí, com o tempo, isso fica desinteressante. Então, não sei, me parece que os homens, eles estão mais perdidos, até porque a oferta está maior, né? Aí você falou de mulheres fortes, né? Essas mulheres fortes acabam assustando muito esses homens, no sentido de... Ela faz tudo, ela dá conta da vida dela, ela dá conta dos outros. Sim, sim. Isso afasta? Sim, eu vejo que, pelo menos o que eu observo em consultório, é que isso está se tornando uma questão, porque muitos homens não seguros acabam distorcendo esse código. Então, ao invés dele olhar e falar, puxa, que mulher segura, uau, né, que bacana, ele olha e pensa, essa mulher é autoritária. Não que ela não possa ser, às vezes ela é segura e autoritária, né? Pode acontecer também. Às vezes ela é frágil e fraca, né? E às vezes ela é frágil e forte. Então, tem de tudo. Mas, geralmente, eles olham os homens mais inseguros e acabam entortando o crivo daquilo. Então, essa mulher é autoritária. E aí ele começa a colocar ela num lugar que não é real, né? E aí ele corre. É como se fosse até um mecanismo de defesa, porque como eu não me sinto seguro para dar conta dessa mulher, então eu vejo ela como se ela fosse autoritária. E aí eu vou criando esse código, então não quero, né? Porque a gente faz isso. Entende? Né? A mulher fraca é aquela que... Aí às vezes ele pode procurar uma mais condescendente, né? Que pareça ali um pouco mais frágil, pode até ser, né, interessante no primeiro momento, mas o que eu vejo é que eles acabam traindo essas mulheres, às vezes, com a forte. É muito doido, mas isso acontece. Então, eu tô aqui num tempo de relação com você, é muito cômodo manter uma relação longa com você, porque você fala assim pra tudo, né? Mas na hora de eu ter uma relação ali, sei lá, mais animada, mais erotizada, eu acabo procurando, porque eu quero seduzir essa mulher forte, né? Em algum grau ali, eu quero, sei lá, às vezes eu tô no momento da paternidade, o homem também fica com uma autoestima mais debilitada, e às vezes acaba disparando ali nele uma motivação para ele interagir mais com esse perfil de mulher, mas aí com outro sentido. São várias fases na vida mesmo, Isso. não é? Durante a vida toda, então durante um casamento, há várias fases que podem permitir com que esse homem busque uma fraca ou busque uma forte. Sim. Ou busque o meio termo, Sim. né? Ou volte para casa bonitinho. É. Não é? Que é o que a maioria prefere. A cara dela. Isso é difícil acontecer? Voltar a ser o que era? No início da relação? No decorrer da história. Eu acho que voltar a ser o que era, não, porque são duas pessoas que se transformam, mas eu acho que é possível adaptar, entende? Puxa, acho que se o casal dialogar, eu vou entender qual é a tua necessidade e você vai entender qual é a minha.
Então, precisa abrir a relação? Não necessariamente, mas sei lá, olha, eu quero sair com uma amiga de vez em quando, você sai com teu amigo, você tem sua individualidade, olha, eu quero estudar isso, eu quero... Então, assim, dependendo da necessidade de cada um, dá para reconfigurar. Agora, voltar a ser o que era antes... Difícil. Até porque os dois se transformaram no meio do caminho. Mas se transforma junto é melhor, né? Sim. Com um bom entendimento. Tem vários casais aí famosos que nós vemos, né? Que tem boas... Alguns que se conheceram depois ou se uniram depois e outros que já vêm desde a juventude. Um Tony Ramos, por exemplo. Não é verdade? Um Rony Fon. São histórias e histórias que podem trazer um espelho do que a pessoa pode querer, né? E o crescer junto é uma coisa muito importante também. A gente vai para o intervalo já? Ainda não. Então tá bom, que eu bati o olho, já vi uns minutos lá correndo. Então tá bom. Então, quando a gente pensa a respeito desta união mais longeva, não é? A gente vê que há também ou não vê, talvez, um entendimento de como funciona, não só o outro, mas como funciona também um casamento. Sim, sim. E tirar muito proveito de tudo isso. Eu penso que as pessoas ainda estão... As pessoas hoje em dia estão mais confusas com esse negócio da relação romântica, né? Do amor romântico, porque tem muito mais opção, né, hoje em dia. Então, antes, o amor romântico, ele encaixava melhor. Porque é isso, a gente casava, a gente não ia separar, Hoje em dia tem muito mais possibilidades de ser feliz para as pessoas. Então, eu percebo que elas estão um pouco perdidas. Ao mesmo tempo, traz o ideal desse amor romântico, né? Porque a gente, né, historicamente, até pouco tempo isso era muito vendido. Mas hoje em dia estão falando que eu posso ser feliz de outras formas. Então, as pessoas estão um pouco confusas. Quer dizer, será que eu quero viver aquilo, né? Que, de alguma forma, eu aprendi que era o auge da felicidade, que é construir o amor romântico? Ou será que eu, quero ser feliz de outra maneira? Então, as pessoas, me parece que elas estão com mais dificuldade de manter relacionamentos longos porque elas não entendem direito o que querem. Quer dizer, o que vai me fazer feliz? Né? É ficar aqui ou não? Ou as pessoas, elas não estão olhando para si, Samira. Elas estão muito perdidas. E aí não tem amor próprio. Não. E é o amor próprio que faria com que cada um de nós fizesse boas escolhas? Sim. Sim, porque se eu cuido de mim, obviamente... eu minimamente vou entender o que me faz feliz, o que eu gosto, o que eu não gosto, né? O que eu topo como desafio. E aí, eu vou até ser mais assertiva na hora de encontrar alguém, de me relacionar com alguém, né? Agora, se eu não gosto de mim, se eu não estou conectada comigo, se eu não entendo minimamente quem eu sou, o que eu gosto, a minha escolha tende a ser pouco assertiva também. O que me faz feliz, né? É. O que eu vejo no outro que também me faria feliz. Veja, eu atendo mulheres que falam, eu não sei mais... que música que eu gosto, eu não sei nem o que eu gosto de beber, né? Sei lá, a gente sempre toma suco disso, ou se meu marido pede aquele drink, ou... Veja, eu sempre digo, a gente se perde e se encontra pelo básico. Então, a culpa não é da relação, né? Mas é porque ela se permitiu se perder no meio daquela relação. Isso não pode ser permitido. Exatamente para que eu tenha uma relação legal, né? Porque senão eu acabo até culpando a relação. Então, puxa, a culpa é da relação? Às vezes não, o cara é legal, o cara é gente boa. Só que você, no automatismo, foi se perdendo no meio daquilo, né? E se encontrar acaba sendo um esforço muito grande, não é? Sim. E esse se encontrar acaba sendo É assim, é sempre ter que fazer coisas juntos? É só sair para jantar quando está num grupo de amigos? Ou sozinhos também? Não é começar... Acho que aí falta o diálogo que você disse lá no comecinho. E a abertura para quebrar a crença. Porque eu sempre digo, seu marido, ele não vai te trair se ele for num shopping às 18 horas com alguém. Nem você vai trair o seu marido, entendeu? Quer dizer, até pode, mas não é a partir daí. Ele vai te trair no horário comercial, né? Se precisar. Então, por que não ter um pouquinho mais de vida, né? Alternativas serão dadas, sempre. Gente, a gente vai para aquele rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. Está conversando hoje com Elisângela Nina, nossa psicóloga, falando hoje de relacionamentos. Olá, tudo bem? Eu sou a jornalista e apresentadora Cristiane Alcalá e estou num lugar aqui super especial. O estúdio Vibecast, o estúdio de podcast da Rádio Vibe Mundial. Você já conhece o nosso podcast, o Mundial Podcast?
É um podcast que vem aí bombando nas redes sociais, no YouTube, e você pode fazer parte do nosso podcast contando um pouco mais sobre o seu produto, a sua marca, o seu serviço, a sua história. Para participar e ser entrevistado, entrevistada, é fácil. Basta entrar em contato com a equipe da Rádio Vibe Mundial pelo telefone que está aqui na tela. A gente espera você para esse momento super especial aqui no estúdio Vibecast. Até mais! Estamos de volta. Fica aqui o convite para que você venha conhecer o nosso estúdio Vibecast. É só entrar em contato pelo telefone código 11 95021 7226. Código 11 95021 7226. Estamos aqui na Avenida Paulista. Dizem que é a avenida mais paulista. Linda, das né? paulistas. Nossa, linda. Muito bem. Linda, né? A nossa Acho. Avenida Paulista. Linda. Voltamos aqui com a psicóloga Elisângela Niná. Como eu disse lá no comecinho, ela tem um projeto chamado Caminho da Resiliência 2.0, entrando numa nova fase já, mais encorpada, vamos dizer assim. O que eu entendo por resiliência, Elisângela? Até nos relacionamentos. É essa capacidade de não se perder, né? Nos intermediários das relações. Isso é muito importante, seja quais forem, né? Do trabalho, das amigas. A ideia é que você não se perca no meio dessas relações. Isso é sinal de que você tem uma boa resiliência emocional. Acontece uma situação, eu me impacto por ela, mas eu sei lidar com o fato ocorrido. Isso, eu não me resumo aquilo. Então, assim, igual eu falei hoje cedo para uma paciente, tá tudo bem você sentir raiva, né? A situação, ela proporcionou mesmo. É uma emoção, a gente foi feito para sentir raiva. Então, a gente tem que parar de... porque até com a internet tudo fica muito lindo, né? Então, raiva é feio. Mas, assim, a gente sente raiva, entendeu? A gente precisa lidar com isso. É isso que torna a gente resiliente. Aí eu volto para as crenças. Sim. Não é? Porque é a partir das minhas crenças que eu tenho que quebrar, que me faz uma pessoa mais resiliente em determinadas situações? Sim, sim. Crenças, gatilhos, né? Então, sei lá, a ideia do exemplo. projeto é exatamente tornar esses termos um pouco comuns para as pessoas. Porque, no geral, a gente não é treinado a lembrar que tem um cérebro, Samira. Ninguém lembra. Então, assim, as pessoas acham que as emoções acontecem por osmose. E não é, a gente tem um cérebro. Então, quando eu entendo que é um gatilho, quando eu entendo que é uma crença, como é que eu posso ressignificar um pouquinho isso aqui? Eu vou me tornando mais segura, eu vou me tornando mais resiliente. Então, a ideia do projeto é entregar a ferramenta para que as pessoas consigam construir um pouco dessa resiliência, para que elas se tornem menos refém durante a sua existência. Esse é o propósito. Se acontece uma situação comigo agora e aquilo me impacta profundamente, a minha reação vai demonstrar como eu lido, quais gatilhos são acionados, quais as crenças que eu trago? Talvez É não... um dos exemplos? Sim, sim. Geralmente a pessoa... minha reação. Isso, ela tem um padrão, né? Então, diante dessa situação, a gente vai tentando identificar o padrão desse sujeito. Então, todo mundo tem um padrão de reação aqui, lógico, né? Não estamos falando de um assalto, uma situação inesperada. Mas, sei lá, nas relações amorosas, geralmente a Samira é assim, nas relações com as amigas, né? Ou uma situação de raiva, geralmente a Samira fica assim. Ou então, o que te causa raiva, geralmente? A gente vai entender que aquilo gatilha a raiva, geralmente, em você. Porque o que me deixa com raiva não vai deixar você com raiva, né? Então, assim, o que gatilha Eli é diferente do que gatilha a Samira. Então, a ideia do projeto é ensinar as pessoas minimamente a entenderem isso em si. Veja, eu estou falando do básico, né? E é bem o básico, não é? É o que, se acontece um acidente aqui agora, eu vou reagir de uma forma e você vai reagir de outra, de acordo com a nossa história. Isso. É o que está armazenado no nosso inconsciente? É também? o que está armazenado nas nossas caixinhas de aprendizado. Então, pensa que a gente é resultado do nosso meio. Então, tudo que você aprendeu, e quando eu digo aprendeu, não é que te ensinaram diretamente. O ambiente, né? Ele vai moldando a gente. Então, tudo aquilo que foi emparelhado, apresentado com muita frequência, a gente tende a reservar como aprendizado. Até o que a gente não quer, na maioria das vezes, né? Então, caramba, eu não queria fazer isso e estou fazendo, eu não queria fazer isso. Não acontece, né? Isso não é comum. Muito. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele introjeta até o que não deve, o danadinho, né? Então, por isso que é importante a gente se olhar, para a gente entender, peraí, isso aqui eu reproduzo,
isso aqui eu entendi de onde veio, sei lá, né? Veio desse ambiente, veio desse, né, desse repertório, mas eu não quero perpetuar. Então, como é que eu faço para parar? Né? Sei lá, às vezes homem que bate, já aconteceu isso, de, puxa, eu abominava quando meu pai batia na minha mãe. E por que que agora, quando eu tô nervoso, eu quero bater na pessoa que eu quero ser agressivo? Porque, infelizmente, o cérebro dele entendeu que aquilo era vantajoso. Então, o cérebro dele acaba perpetuando, mas a diferença é que ele busca ajuda. Que é isso, tá? Não importa a pereba que você tem aí, entendeu? Vai Sim. buscar ajuda. Então, essa é a diferença. Ele isso daqui me domina, esse gatilho me domina. Ele não quer mais ser dominado por aquilo. Tem que buscar ajuda para reprogramar isso. E esse é um baita exemplo, né? É. E as mulheres também. Também? Mulher também pode ser tóxica, né? Total, né? Total. Quer dizer, esse homem... Mulher. A gente tá falando da individualidade. Puxa, sei lá, olha, você vai lá com a sua amiga, aí na hora que o cara vai lá, eu vou na casa da minha mãe, não vai. Por que não vai? Porque eu não gosto da sua mãe. Então, mas a mãe não é sua, a mãe é dele. Deixa ele na casa da mãe dele. Ele não precisa estar lá todo final de semana, não é isso. Mas às vezes o cara, ele quer ir lá, entendeu? Esporadicamente. Mas sabe aquela mulher que fala, não, se eu não for, você não vai. Isso é tóxico. Por que não? E a individualidade dele? Né? Esse é um erro gritante, né? De algumas pessoas também. Não vamos Sim. falar que é geral, que não é geral. Mas se a gente for olhar, é um erro muito gritante separar a pessoa da família dela. Quer seja o homem, quer seja a mulher. Eu sempre digo para os pacientes, mas é porque a gente vê com essa ideia utópica de, mas é feio, eu sou esposa, eu tenho que ir. Mas quem falou? Lembra, a gente tem que parar de fazer o que o outro espera que eu faça. Eu tenho que começar a entender o que vai me fazer bem. Então, assim, sim, vai ser feio, mas assim, eu já não gosto da minha, sei lá, eu não gosto da mãe dele mesmo. Então, qual o problema? Entendeu? Tá tudo bem, eu não preciso ter uma relação com ela. Agora, ele vai lá, a relação dele com ela é outra. Então, suponhamos que seja insuportável para a pessoa ir até lá. Tá tudo bem, você não tem que gostar dela, né? E, mas ela vai, mas vocês já não se bicam mesmo, entende? Vocês não vão perder nada no meio do caminho. Agora, você não pode intervir na relação dele com ela, porque daí é outra relação, né? Mãe e Isso é filho. invasivo. É. Falta acordo? Falta diálogo, falta respeito, falta entender que a individualidade precisa ser mantida, né? Isso da individualidade é muito gritante. Você está batendo demais. bastante nessa tecla aqui. Eu sou casada há 19 anos. Ah. Eu tenho 39, eu casei aos 20. Nesses anos todos, a gente vem trabalhando a individualidade. Eu também tive que aprender a ressignificar isso. Porque quando eu casei, imagina, não tinha... Só que você vai refletindo, peraí. E a ideia é que o outro tenha abertura, porque se o outro não tiver abertura, acontece uma cisão na relação. Então, assim, tá, peraí, não tá legal isso aqui, né? Então, vamos abrir nesse sentido de não. É importante você ter esse momento, é importante eu ter, peraí, aqui eu tô me sentindo invadida. É importante as pessoas olharem para isso. Eli, então quer dizer que vai durar para sempre? Eu sei lá, posso me separar ano que vem, eu vou saber, posso me separar daqui a um mês. Mas eu sei como eu gosto de me relacionar. E eu presto atenção nisso. Isso é importante, né? E tem que prestar atenção diariamente. Sim. Porque muitas situações acontecem sem que a gente enxergue. É. Por isso que tá ali presente é importante. Porque daí você... Puxa, vamos olhar para isso? Né? Você tem que estar presente, né? Sim. E no caminho da resiliência, você ensina a prestar atenção a todos esses momentos da vida e corrigir a rota. Vamos Sim. recalcular essa rota? Sim. O Caminho da Resiliência é um curso online que tem mais de 18 aulas. E nas aulas eu explico de forma muito didática o que é um gatilho, como você identifica, pega papel e caneta, tem um exercício. São mais de 18 aulas, né? E eu fiz com muito carinho e eu demorei para fazer um produto digital. Por quê? Porque todo mundo está vendendo tudo hoje em dia. Eu falei, meu Deus, vou lá vai eu vender mais um negócio. Pensei, não é minha praia. Mas aí eu pensei, não, tá todo mundo empacotando coisa que não é real. Por que que eu não posso fazer a minha parte, né? Então, assim, se chegar em quem tiver abertura, eu já estou feliz da vida. Porque a ideia é empacotar conhecimento real, né? Então, todo mundo falando de relacionamento. Mas com base no quê? Eu vejo que as pessoas empacotam os traumas e falam de relacionamento. Não é essa a proposta do Caminho da Resiliência? É empacotar conhecimento para que você aplique em si mesma e, a partir disso, construa relações saudáveis. O que é um gatilho, o que é crença, como é que eu faço para reconfigurar esse padrão, como é que eu treino, como é que eu monitoro. Tem tudo ali bonitinho. A partir da sua transformação, você consegue também transformar o meio? Em algum grau você influencia. Vou te dar um exemplo prático. Então, assim, puxa, a Samira é super grossa, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu vou mudar você? Não, mas eu posso dizer, olha, Samira, esse jeito aqui de falar comigo não vai rolar, né? E você vai entendendo que comigo você não consegue invadir. Então, assim, eu digo, a gente não muda o outro, mas a gente pode mudar a forma que o outro se relaciona com a gente. Porque você vai continuar sendo essa pessoa que sai agredindo todo mundo, mas na hora que chegar em mim, você vai falar, opa,
ali eu não consigo entrar muito. Percebe? Eu não mudei você. Você continua sendo quem você é. Porém, na nossa relação, tem uma diferença. Não vai bater de frente. É. E isso acaba sendo bem interessante, né? Se a pessoa exercita isso constantemente, é que nem fazer atividade física. Vai criando musculatura. Lindo isso, exatamente. Até me arrepio. Porque é exatamente isso que eu falo. O cérebro, ele é uma maquininha. Ele é muito perfeito. Se a gente entende... Veja, eu não sou uma entendedora, tá? Do sistema nervoso central, mas o pouquinho que eu entendo, né? O pouquinho, né? Que a gente pode aprender muito, é muito, muito tranquilo de educar esse sistema. Desde que você se propõe a aprender o mínimo sobre si mesma. Porque você tem um cérebro, entendeu? Não precisa ser neurocientista, não estamos falando disso. Estamos falando do básico. O que que me deixa irritada? Qual que é o meu padrão de relacionamento? Como é que eu paro de fazer isso que eu não quero fazer, né? E aí os nomes são crenças, gatilhos, mas assim, o que está por detrás disso são coisas básicas. A gente tem que saber isso. São informações que começam no cérebro, mas que atingem todas as nossas emoções. É isso. Isso. E como eu vou lidar com isso, vai me transformar ou não. Isso. Sim. Isso é muito legal, né? É muito Porque legal. cria-se relacionamentos saudáveis em todos os âmbitos, até com o motorista do ônibus. Isso. Com ou todo do mundo. Uber. Isso. Quer dizer, o cara tá grosso. Calma, tudo bem, a gente não é santo, né? Mas a ideia é que eu entenda minimamente como eu funciono para que eu não seja o tempo todo contaminada, até pelo ambiente, né? Quer dizer, entendo isso, é da Samira, não é meu. Senão você se irrita, você revida, e a gente vive num campo de batalha, e não há necessidade para isso. Que loucura, né? É. E relacionamento é tudo isso, né? A gente está aqui falando, mas a gente está falando de relacionamentos no trabalho, relacionamentos com o restante da família, relacionamentos na academia, no parque, quando você vai passear ou quando você entra num restaurante para fazer um pedido. Sim. Não é? E a gente ouve histórias e histórias. Você não a individualidade é isso, né? Você você não separa isso de você, né? As pessoas acabam sendo realmente muito diferentes num ambiente do outro. Por exemplo, no trabalho ela age de um jeito e tudo que ela acumulou ela despeja em casa. Sim, infelizmente. É verdadeiro isso, então, né? Sim. Até porque biologicamente a gente tende a ficar mais relaxado, né, na nossa casa. Mas aí se eu tô suportando o que eu não devo, na hora que eu relaxo, adivinha, isso vai sair, entendeu? De uma maneira muito ruim. Né? Sei lá, vamos pensar em algo biológico, todo mundo faz xixi. Então você fica segurando aquele xixi. Na hora que você for soltar o xixi, vai sair um acúmulo muito grande de xixi, de urina. Com as emoções é a mesma coisa. Então, assim, eu tô aqui no ambiente, a Samira é uma chefe tóxica. Tá aqui eu, na minha relação com meu namorado, ele tá... Quando chega em casa, esse troço vai sair, porque eu tô mais relaxada. E aí, eu vou intoxicar o meu ambiente de casa, né? O que faz a reação acontecer o tempo todo? Por exemplo, respostas dadas imediatamente, por impulso, uma falta de autocontrole. Então... É um gatilho também? É um a gente gatilho. pode estar falando de um gatilho? Às vezes, não é nem sobre aquela situação. Então, você ficou muito brava porque teu marido esqueceu a Coca-Cola, o refrigerante, entendeu? Então, assim, quando você vê, não é sobre o refrigerante, mas é sobre o que aquilo gera. Quando você vai olhar... Mas o que você sentiu? Eu me senti desvalorizada, eu senti que ele não me ouve, eu senti... Porque provavelmente é uma pessoa que traz histórico onde ela foi pouco ouvida, pouco valorizada. Então aquela situação gatilha nela, um negócio que ela fala, caraca, quando eu vi, tava quase jogando ele da janela porque ele não trouxe o refrigerante. Mas não era, entende? Sobre o refrigerante em si, é o que aquela situação gatilhou nela. É um histórico. Isso, por isso que é importante se entender. É uma vida. É uma vida. Por isso que o autoconhecimento é bom. E eu sempre falo também que tem que ter um autorreconhecimento. Não é porque Perfeito. A gente se autoconhece e vai aplicando, mas se autorreconhecer também é importante, porque aí é a minha visão total. Isso, exatamente. Menina, mas é uma loucura isso, não é? Porque mas quando é a bonito, gente... né? É bonito de ver, porque a gente tá aqui. Por que a gente nasce? É. Eu acho que é pra gente aprender aqui, É. neste plano, Eu digo, a lidar. não é um... Para pensar. É um desperdício. Você vem pra cá e você vai morrer analfabeto de você? Não é justo. Isso é bonito também. Não é? Analfabeto de você. Eu falo isso para as pessoas. Não, não, não. Não é justo. É verdade. Mas aproveitar essa jornada, né? A gente não sabe quanto tempo. Ué, A gasta gente não tem ideia. entendendo um pouquinho de você, né?
Acho que é para isso, né? Acho que a prestação de contas vai ser bem, bem relacionada ao que nós fizemos por nós mesmos. Sim. E não pelo outro. E a grande maioria das mulheres faz mais pelo outro. Sim, infelizmente. Não é verdade? Sim. E tudo parte da gente, né? Para eu amar direito, eu tenho que estar bem comigo. Sei lá, na própria maternidade, não existe isso. Como é que você vai ser uma boa mãe se você está acabada? Né? Uma boa esposa se você está acabada, que eu digo emocionalmente. Não existe isso. Então, a gente precisa começar a levar mais a sério o fato de cuidar mais da gente. Porque, no final das contas, é só a gente mesmo. Por mais, né? A gente acaba vendo, né, que muitas mulheres se privam de muitas situações em prol ao marido crescer na carreira, a colocar as crianças em boas escolas, e ela acaba se fechando porque ela também pode ter a crença de que ela não pode ser mais do que este marido. Isso. E acho que em muitas culturas isso é comum. Chega um momento na vida onde isso pode estartar outras emoções nela, ela pode virar a mesa, pedir separação e uma série de coisas. Pode, porque daí ela pode fazer aquilo que eu falei de confundir. É sobre ele, né? É por conta da relação que eu tô apagada, que a vida tá cinza. Se você olhar de pertinho, você vai ver que não é a relação, foi as escolhas que ela fez naquela relação. Às vezes o cara nem pediu, mas é isso, não, ele ganha mais, então eu vou, né? Então, quase que de forma implícita aquilo vai sendo acordado. Não, eu vou abandonar, não tem problema nenhum, desde que você banque essa conta no final. Porque é isso, né? Minha vida tá cinza, tá sem graça, é por conta da relação. É porque, então, mas você, de alguma forma, às vezes vai fazendo escolhas onde você negligencia o que é importante para você. Isso não é bom. E você acredita que muitas mulheres que não se casaram têm uma carreira sólida, próspera, elas se mantêm neste nível exatamente para não bater de frente com outros homens, com os homens, e não ocupar um degrau a mais dentro da relação? As que não se Porque casaram? As solteiras mesmo, né? Eu penso que são mulheres que conseguem não colocar, não estou falando todas, mas o que eu Sim. observo é que elas conseguem não colocar a vida romântica como crivo para tudo. Então, isso ajuda elas a focar mais em si. Eli, você está me dizendo que é um problema colocar? Eu não sei, pode ser impeditivo. Então, assim, se eu estou com um parceiro que é reducionista, que tem pouca abertura, primeiro que eu, né, me conhecendo, eu não estaria com ele. Mas se eu não tivesse, talvez, um pouco do padrão comportamental que eu tenho, eu poderia abrir mão de algumas coisas. Se for uma mulher mais frágil, ela poderia abrir mão de algumas coisas. Então, essa mulher, geralmente é uma mulher mais resiliente. Essa mulher que... Não estou associando o fato dela não ter casado com ela ser forte, mas essa mulher que não casou e que investiu muito na carreira, geralmente é uma mulher mais resiliente. Ela entende bem o que ela quer e ela parte para aquilo. E, às vezes, a vida afetiva vai ficando em segundo plano. Né? Disse não para várias situações da vida. Ela se importa, mas é isso. Ela, de alguma forma, o cérebro dela conseguiu compartimentar. Quer dizer, minha vida profissional é muito estimulante aqui. Então, ela olha para aquilo, mas ela olha até com crivo masculino. Porque o homem não tem isso. Ele casa, ele tudo, mas ele tá lá. Ele vira o diretor, ele vira o sócio, não sei o quê. Ele tá lá. Ele não desliga da vida dele, né, profissional. O que é muito importante. Você tocou num ponto, não posso deixar. A vida, na minha opinião clínica, a vida financeira da mulher, ela precisa ser preservada, porque é uma forma de você manter a sua autonomia, tanto financeira quanto emocional. Por isso que a mulher foi em busca de trabalhar durante as últimas décadas, né? Vamos dizer assim. Sim. E muitos homens realmente podam, né, esse desenvolvimento da mulher. Vivemos num mundo machista, queiramos afirmar ou não, aceitemos ou não. Sim, não é verdade? Sim, infelizmente, né? E isso é visto como normal, afinal ele ganha mais, mas não é nem sobre ele ganhar mais. Peraí, deixa eu olhar pra mim, eu fico realizada quando eu tô aqui, porque parece até feio, às vezes a mulher fala, mas, né, parece que ela não gosta da família e dos filhos. Não é isso, eu digo, eu amo a minha família, eu amo os meus filhos, mas eu amo trabalhar, né? E lá em casa todo mundo já entendeu isso, os meus filhos sabem o meu ritmo de trabalho, por quê? Porque eu normalizo isso, né? Eu não permito que ninguém coloque isso no lugar de anormalidade. Mas é que tá, é importante a gente se conhecer para a gente conseguir separar o que é do outro e o que é nosso. Então, o outro às vezes pode falar, puxa, você pode ficar em casa com teus filhos, mas você tem que olhar e falar, mas eu não quero. E não é porque eu não os amo, mas é porque eu também quero ter individualidade. Mesmo que a jornada de trabalho seja menor. Sim. Não é? Sim. Ou trabalho em home office, como nós vemos muitas mulheres. Sim. Adapte, né? Acho que a vida financeira... A maternidade, principalmente, traz
muita mudança de vida, né, para a mulher, também nesse sentido de como eu vou trabalhar, né? E Isso. muitas fazem transição de carreira por isso. Sim. Isso é um ato de amor. Sim, sim, por si, se ela estiver atenta, se for consciente de que não, eu não enfrento bem esse ritmo, né? Vou ficar mal, sei lá, no começo da minha maternidade eu fiquei mais ali com eles. Agora, puxa, não, eu não suporto, né? Eu preciso de um ritmo maior. A ideia é se ouvir, porque cada sujeito é único. Então, às vezes, aquela mulher, não, eu não quero trabalhar. Tem mãezinha que fala, tem paciente que eu atendo, ela tem convicção, eu vou ficar muito mal se eu voltar a trabalhar. Então, não é para voltar. Porque vai te fazer muito mal. Lembra, o que mantém a nossa saúde intacta, né, preservada minimamente, é a gente dar valor para o que nos onera, né, porque faz bem, porque faz mal. Então, às vezes você precisa ficar em casa ali um ano, se puder, né, e tá tudo bem, tá Entender lindo. bem o que ela quer, né? Isso que eu acho que é importante, fazer as perguntas corretas para entender o que realmente quer. Aí essa mulher, um belo dia, decide se divorciar. Ou esse marido decide se divorciar. A resiliência, nesse caso, ela tem que ser muito, muito consistente dentro desta pessoa. Um novo relacionamento pode trazer muitas alegrias, mas também muitos desafios? Sim. Sabe que agora eu tô pegando bastante 40 a mais, né? Porque são mulheres que casaram, né? Sei lá, ali com 20 e poucos anos, ou com 30, não importa. E aí agora, às vezes, a relação desgastou, está encerrando e elas estão tendo que recomeçar. Então, isso está acontecendo com muita frequência, né? Mas, pensa que se ela tiver um mínimo de noção dos padrões dela, né, minimamente de como ela funciona, ela vai poder ressignificar essa próxima relação. Ela vai poder, talvez, errar menos, né? Porque se ela estivesse observando, ela vai ter uma noção do que ela não gosta, do que ela gosta, do que ela aceita, do que ela não aceita, de talvez manter a individualidade, a importância disso, e aí ela já entra, enfim, compartimentando melhor ali a forma de se relacionar, né? Ficar muito mais saudável. Sim. E a fase da vida dela pode ser a melhor. Sim. Não é? Porque já também é uma pessoa mais madura. Sim, estou vendo isso com frequência. Principalmente bom, as né? mulheres. Sim, muito legal, né? É bom, né? Porque Acho ótimo. quantas histórias, né? Todas nós já passamos na vida. Chega um momento que você fala, uau, acertei! E esse é o momento de subir no pódio. E ótimo a possibilidade de você poder fazer isso, né? Porque antes, sei lá, principalmente a mulher não podia. Né? Então agora, caramba. Mas, gente, deixa a pessoa estar buscando ser feliz. Desde que não seja um padrão disfuncional, né? Eu não consigo ficar numa relação. Se não for isso, tá tudo bem. Mas, no geral, não. É uma mulher que está ali tentando ser feliz, né? Mas, à medida em que ela entende o que faltou, que ela consegue construir uma relação muito mais legal na maturidade. Ela vai escolher muito bem, né? Tinder é legal? Eu falo para as pacientes, tem o Tinder e tem Inner, né? Que elas falam. Tem outro, acho que Babu, para quem está em Minas, porque eu atendo tudo que é gente. Então, eu sou a favor, não tenho esse preconceito. Tá bom. Acho que ajuda um monte de paciente, né? Olá. Pode prejudicar, mas pode ajudar também, ué. Tem que ter um filtro, né? Eu acho que a orientação acaba sendo essa. Olha para aquela câmera. Pode tomar tua água primeiro. Falou bastante, né? Olha para aquela câmera. Deixa uma mensagem para o nosso ouvinte e já convide a seguir o teu canal. Tá bom. Então, para você que está aí, eu sei que, né, na verdade não sei qual é o momento que você está passando, mas sempre há tempo da gente aprender coisa nova. Então, se permita se encontrar com você, entrar em contato com a tua individualidade e recomeçar. Mesmo que seja no mesmo relacionamento, mas recomeçar a encontrar você. Eu estou no @psielisangelanina e também no @eli.pedema, que daí é sobre lipedema, enfim. E tem também os cursos lá no @psielisangelanina. Tem o Caminho da Resiliência, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. @psielisangelanina. Isso. Tá facinho, lá tem o Linktree, você clica e acessa o que você tiver interesse nesse momento. Obrigada, Elisângela. Eu que te agradeço, amigo. Muito sucesso para você. Muita coisa, provavelmente, né? Vai disparar aí na mente dessas mulheres, principalmente. E se você está num relacionamento, deixe-o mais saudável. E se você está entrando em um ou saindo de um, seja resiliente. Sempre. Sempre. Obrigada, viu? Eu que te agradeço. Sucesso para você, viu? Que Sempre bem-vindo. quentinha. Você viu? Aqui é assim. Nossa. Sagitariana é fogo. Ela tá geladinha. Nossa. Que aqui tá
frio por causa do ar-condicionado. Obrigada, Eu viu? te agradeço. Sucesso pra você. Mundial Podcast vai ficando por aqui. Eu volto amanhã às 16h30 com o Mundial e você. Continuem com a gente que tem muita coisa boa hoje na programação, durante toda a semana. E eu volto segunda que vem com o nosso Mundial Podcast. Um grande beijo e até lá. Boa semana.